Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero já desejar um bom começo de semana para todos nós. Enfim, eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema Cristo, o descendente prometido. Oh, glória! Cristo, o descendente prometido. E eu quero trazer hoje, essa é a primeira parte dessa mensagem. Eu quero trazer ela em duas partes, com certeza. E hoje é a parte primeira, parte 1. E o texto principal se encontra aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 16, quando Paulo escreveu aos irmãos da Galácia para resolver sérios problemas que estavam acontecendo naquela comunidade. Veja, Gálatas capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Oh, glória! Que palavra abençoada, meus irmãos. O descendente prometido, desde o antigo pacto, se referia ao Messias, ao Cristo, ao Verbo que se tornou carne e habitou no meio de nós. No meio de nós é entre os judeus. Havia uma profecia, havia uma promessa, né, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça, né, do opositor. Então ali estava falando de duas sementes. Nós já viemos, entendeu? Depois de tudo feito, depois de tudo consumado. Não existe mais nada para se fazer. O que nós temos que fazer hoje é viver o reino de forma adequada, de forma viver no reino, ou seja, viver no descanso do Pai. E a essência do reino é amar o próximo, é fazer o bem. Então, observem que antes do descendente que foi Cristo prometido, a lei que tinha sido dada por intermédio de Moisés, a gente sabe muito bem disso, estava prevalecendo. Sim, a lei estava prevalecendo. A lei de Moisés, com suas ordenanças, com seu cerimonialismo. Então, antes do descendente prometido vir, e como de fato ele veio em duas manifestações, a primeira, o Verbo se tornou carne, né, vindo num corpo de carne e sangue, e a segunda ele foi no ano 70, em juízo, no dia da vingança do Senhor, onde ele veio num corpo glorificado. Então, antes do descendente prometido, a lei estava em vigor. Veja que Cristo nasceu debaixo da lei. O próprio Paulo fala isso aqui nas cartas aos Gálatas. Então, veja que a lei antes do descendente prometido, que era Cristo, que foi Cristo, a lei era o código para a conduta para toda a nação de Israel. A lei era um código. Então, em dois sentidos, essa lei era um código. Como assim? Tanto no âmbito religioso, como também no social. Isso para os judeus. Esta lei era a velha aliança.
a lei de Moisés. Então, a manifestação da graça veio através do descendente, glória, ou seja, a graça e a verdade foi a nova e eterna aliança que foi inaugurada na cruz ou no madeiro, como você queira falar. Volto a repetir, como sempre eu falo, o meu canal é democrático, meu irmão. Aqui não tem isso de você dizer assim, não, mas tem que falar isso, tem que falar isso aqui. Não, longe, o meu canal não trabalha com isso aqui, com regras. Ah, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar, porque senão... Não. Fiquem à vontade, meus irmãos. Isso aqui não existe, isso aqui. O meu canal não é mais um sistema religioso. Está entendendo? Não é, nunca foi e não vai ser um sistema religioso. Com todo respeito aos nossos irmãos do sistema religioso. Então, meus irmãos, a nova e eterna aliança ela foi inaugurada na cruz. Agora teve um período de transição entre a cruz e o ano 70, porque ainda não era a plenitude. Ora, para Deus, para o eterno, para o Criador, para o soberano, sim, tudo já havia se consumado, só que aquele povo era um povo religioso e ainda estava ali diante das obras da carne, fazendo sacrifícios da carne, da lei de Moisés. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele foi chamado, ele foi separado pelo Eterno, entendeu? E foi revelado o seu Filho nele. E essa revelação que onde Paulo recebeu gratuitamente, de graça, por graça, pela graça, oh glória, tinha um objetivo de levar, entendeu? Essas verdades, as boas novas para os gentios da época. Os gentios daquela época que foram enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Então, Paulo teve que morrer para a lei e passou a viver para Deus, pela fé de Cristo, para pregar aos gentios. Paulo fala isso lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e o 20. Vamos lá? Voltando um pouco aqui, olha o que o apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos ali da Galácia. A gente não era nem vivo ainda, a gente. Como também esses irmãos da Galácia, nem Paulo também, hoje não estão aqui mais na terra. Entendeu? Já partiram. Olha, no versículo 19 e 20, Paulo diz assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Veja que Paulo teve que morrer para a lei, para os rudimentos, para o cerimonialismo, para os sacrifícios. Para quê? Para viver para Deus, olha. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para o eterno, para o Criador, para o soberano, oh glória. Aí ele diz aqui, ó, estou crucificado com Cristo. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Aí ele continua no 20, logo já não sou eu quem vive, oh glória, mas Cristo vive em mim. Ele dizendo, Cristo vive em mim. Aí ele diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, no Filho do Eterno, no Filho do Criador. Aí ele diz, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Cristo veio e se entregou por aqueles que viveram antes da cruz. Nós já viemos com tudo pronto, tudo feito. Aí o versículo 21, ó, não anulo a graça do eterno, de Deus, como você queira falar, meus irmãos, do Criador, do soberano, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para mim, Paulo disse, Cristo não morreu em vão, como para nós também, porque eu creio que Cristo morreu ali para cumprir, entendeu? A promessa, o descendente prometido, para pagar a dívida do pecado. Então, meus irmãos, como isso aqui é gratificante, é claro isso aqui, Paulo teve que morrer para a lei, para viver para Deus, para o eterno. Então, o apóstolo Paulo recebeu a revelação para levar as boas novas aos gentios. Paulo não levou para os gentios a lei de Moisés, o cerimonialismo da lei de Moisés, as obras, os sacrifícios. Não, Paulo não levou a lei de Moisés para os gentios. Não. Então, observem que a velha aliança
ela era um código de conduta para os judeus. Só que eles nunca cumpriam a lei. E se aquele que errasse num só mandamento era culpado de todos. Nós não vivemos debaixo da lei, nós não nascemos debaixo da lei, nós já nascemos debaixo da plenitude da graça, da plenitude do reino, ou glória, onde tudo foi consumado, tudo feito, tudo pronto, tudo perfeito nele. Só que eu não vou andar de todo jeito, nós não vamos andar de todo jeito. Nós temos que andar como pessoas de caráter, onde a palavra forma nós como um filho de Deus que sabemos o que é certo e o que é errado. Não é porque tudo já foi feito, tudo já foi pronto, tudo já está perfeito, nós já estamos perfeitos nele, já viemos perfeito nele, é que a gente pode andar de todo jeito. Não, isso aí não é graça, meus irmãos. Isso é libertinagem. Então, meus irmãos, observem que a graça e a verdade que havia sido manifestada em Cristo, tudo se cumpriu em Cristo, o descendente prometido, tudo se cumpriu nele. A lei e os profetas falavam a respeito dele, e ele veio e tudo se cumpriu nele. Que palavra abençoada! Deixamos a segunda parte para a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Saudações de paz.